Opa, já Olá, estamos ao meus vivo, é? amores. Aí, ó, Foi assim tudo que é de legal. propósito. É isso. Quando vimos, estávamos no Pá, ar. tamo junto. Te surpreendemos, né? Nós também ficamos surpresos. Surpresa. A gente só ouviu aqui, ó. Estamos ao vivo. Opa, mas já? Então bora. Boa tarde, meus E a hora amores. da Leide? Bem-vindos, ó. 2 horas e 30 minutos em ponto. Pontualmente. Boa tarde de terça-feira para você, seus Entre Família. Hoje nós vamos falar sobre casamento, Abinal. Ô, beleza. Eu gosto, viu? Esse é o assunto. É ver o bolo, aquele momento da festa e tal. Não, mas é bonito o momento ali em que a noiva entra, o noivo. Mas não é disso, não? Eu até vim pra Eu tô vendo. tipo um casamento à tarde. Boa. À tardezinha assim, 2h30 da tarde. Esse casamento meio Meu de vestido semana, floral, meu penteado, Bonito. graças a Lelê. Beijo, Lê, Casamento obrigada. mais na praia, assim. É, tal. bem praiano, exatamente. E No homem, o que almoço. faz pro casamento da Leide? Não tem muito o que fazer. Mulher é o cabelo que dá aquela ajeitada, pau, É, um fica maquiagem. limpinho, cheiroso, com uma roupa adequada. Tá Pronto. tudo certo de manhã, de tarde, de noite. Não tem cabelo, muita coisa pra fazer Não no tem, cabelo, penteado, quero. isso aqui. Se usa barba, manter a barba arrumada. Deixa, ajeitadinha, né? Não é aquele negócio tudo... Parece levar um choque. A menos que goste, se a noiva gosta, enfim. Tá tudo certo. Então hoje existe idade certa pra se casar? O que você Será acha, que eu hein? casei com 18? Isso é idade de se casar? Você casou com quantos anos? Casei com 21, a Eliane com 19. Então, né? Se isso. Minha mãe casou com 16. Olha Isso só. é tempo de se casar? Aí hoje tá casando com 49, isso é tempo de casar? É tarde? É cedo? Quando é cedo demais? Quando é tarde demais? Eu não E- tenho nada a ver. Pois é, aquelas piadinhas que vem, né? Ih, vai ficar pra titia, né? Não vai casar. É. Quando casa cedo demais é porque, apressadinha, hein? Ou quando casa tarde, já fica naquela, ixi... Precoce, aí, não sei o quê. Ou seja, um precoce, outro muito mais velho. Aqui tá solteiro, fica sendo cobrado toda hora pra casar. Tem idade certa? E aí? Essa é a questão que a gente vai trabalhar hoje. E a professora de ensino superior na área de ciências sociais, amo muito quando ela vem, a Elna Cres, doutora Elna Cres, está aqui com a gente no programa de hoje para um papo maduro, inteligente, profundo, como eu gosto. É isso, bom demais, hein? No programa de hoje, sabe que a gente tem também muita coisa boa, inclusive, tive uma conversa exclusiva hoje pela manhã, conversei exclusivamente com ele, que tem o nome nessa nova revista Esperança que nós estamos lançando por aqui, né? Pode falar já quem é? Pode falar? Pode, já tá aparecendo. Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros, um bate-papo exclusivo com ele e a gente vai mostrar pra você no programa de hoje. Bom demais, hein? Sensacional. Sabe o que eu descobri, Darleide? Eu descobri um negócio legal também. Você descobriu? Foi. É. E o Rodrigo Silva ficou entre os 3 maiores influenciadores no Brasil, Uau! no prêmio IBEST Brasil, categoria Influenciadores. Parabéns. Desculpa dizer, ele é nosso. É, querido, dá novo bom tê-lo tempo, demais hein? aqui com a gente. E esse material que está simplesmente incrível. E sabe o que eu descobri também? Que quando ele era pequeno, ele não era arqueólogo, né? É. Que ele queria ser. Não Era mesmo. uma outra profissão ali, muito interessante, que tem a ver com essa revista. É sério? Aham, mas não vou contar, só Que depois. legal. Muito É bom, isso. muito bom. O que mais que temos? Temos histórias reais de pessoas que se identificam com o tema de hoje, meninas que casaram mais tarde. O que elas ouviram durante todo o tempo que estiveram solteiras? Uma que vai contar da sua história de como ela casou aos 40 anos, como foi essa jornada até os 40 anos de cobrança, de crítica, de medo. Será que vou encontrar alguém para casar, para fazer a minha vida de casada, família? Então é um programa bem interessante hoje pra gente que é casado também refletir sobre em que lugar nós estamos no nosso casamento frente a todas as demandas envolvidas num relacionamento de tão alto nível. Bom, tem isso e muito mais, tem sua interação, participação num programa leve, divertido, cheio de conteúdo pra vocês, meus amores. Aquela pausa, rapidinho, 30 segundos e a gente já tá de volta com você. Amores, e Aê, tem tamo de idade volta. certa pra casar? Você já se sentiu pressionado pra casar? Eu acho que as mulheres são mais pressionadas, Eu não? acho, Mais, eu mas acho. eu não digo só. É, Mais. É. Porque tem-se aquela do homem casar um pouco mais tarde, porque está correndo atrás de trabalho para ter um sustento, para manter a esposa. E, enfim, trazem algumas dessas questões, mas a mulher também, ela quer correr atrás dos sonhos, enfim, a cobrança é Mas maior sabe o nelas. que é? Eu acho que pro homem não tem data de validade.
Eu acho que para Cabelos mulher grisalhos são colocaram, charme. tem datas de validade. Pior. E eu diria até datas de validades, se pode dizer assim. E de onde vem isso, Porque será, né? para casar, aí tem a data para ter filho, Sim. né? Tem a data de ficar senhora, jovem senhora de meia idade, É a cobrança, senhora da pinta o idade cabelo, toda. não pinta o cabelo. Você não Se pinta o cabelo é velha. É. E por isso descarta. Isso, claro que isso está mudando, mas eu estou dizendo É de alguns verdade. marcos importantes que para a mulher parece que pesa mais. E aí tem a história do casamento, tem a história de ter filho, uma mulher que não pode ter filho, Puxa. né? Esse útero aí que não deu vida. E O ficar homem, ouvindo ainda, né? Não vai ter filho, não vai ter filho, aí tem que ficar explicando e tal. o homem eu acho que não é tanto. Enfim, Não, tô acredito que achando não. daqui pela cultura, pelo que é vigente até aqui, tá? Então a pergunta de hoje é esta. E você vai responder pra gente lá no 983-1502-49. É isso. Mas esperamos além a da sua participação, tem uma coisa muito legal. Pois é, porque a gente está em pé aqui e já não nos assentamos. Porque a gente não quer nem sentar feliz. ainda. A gente quer, sabe o quê? A gente Ah. quer trazer mais alguém para esse nosso bate-papo aqui. Você vai sentar aí? Não, Ah, não. ufa. Jamais esse. Mas é esse só pra lugar- dizer que... Ah, é ele, cadê ele? Pastor Robson Aleixo, olha ele aí, Ai, minha que gente. De alegria. óculos da Lady. É! Esqueceu de tirar óculos. Respeita a minha poltrona aí, Ah, Abinal. tá guardadinha. Não, protege ela pra mim aí. E aí, pastor, que mas- saudade, hein? Lê, você não tirou o óculos, agora todo mundo sabe que você usa óculos, olha só que É. legal. Essa peça íntima. Eu tô no meu momento íntimo. É que ele falou. O óculos Você é uma peça apareceu de íntima. peça íntima, Lê. Apareci com a peça íntima do rosto que pode ser mostrada. Não teve um momento que máscara era uma peça íntima também, né? Tipo, você casa e mostra o rosto todo, né, na máscara. Tinha até marquinha no rosto de máscara. É verdade. Comigo com óculos. É verdade. É verdade que é o seguinte, é que como eu tô perto da tela do computador, eu não consigo nem ler o GC de tão perto. Então, como se eu for para longe vai ficar uma bagunça, eu tenho que pôr óculos que daí eu consigo ver vocês melhor. Fechou. Aí sim, aí sim. Querido. Saudade de você, viu, meu amigo? E vamos até contextualizar o pessoal que está em casa, né? Pessoal, mas por que o pastor Aleixo não está presente com a gente aqui hoje? O que aconteceu? Foi um machucado, né, pastor Aleixo? Devido a uma lesão. Compartilha com a gente aí. Infelizmente, eu sofri uma lesão no tendão de Aquiles, Uhum. uma lesão significativa que envolve ter que ficar imobilizado. Então, eu não posso sair daqui por um bom tempo. Daí a minha ausência nesses dias. É verdade, é verdade. A gente fica na oração e na torcida aqui para essa recuperação ser boa. A gente sabe que tem um período, né? Ainda mais quando é uma parte tão importante, né? O tendão de Aquiles não pode movimentar, é um gesso por um longo período, depois uma tala, e aí depois vem também a fisioterapia. Então é um processo mais longo, delicado. Não está ajudando em nada. Hã? Você não está dando esperança nenhuma. Você tá ajudando. Não, mas aí eu quero dizer o quê? Mas que bom que você está com a gente aí, pelo menos online. Que coisa, hein, pastor Aleixo? Foi mal. É que foi tem mal. uma fase da vida da gente que a gente desenvolve consciência corporal. É, Então, eu hoje conheço muito mais sobre ortopedia, conheço muito mais partes do corpo do que eu conhecia antes. Mas todas as coisas que eu conheço, elas vêm acompanhadas de uma história. Então, se você falar de joelho para mim, eu desenho um joelho para você, mas conto uma história sobre o conhecimento. É uma coisa tipo quem quer ser o milionário, sabe? Todas as perguntas são derivadas de uma experiência. Eu também, quando chega uma época da vida, todas as respostas estão acompanhadas de um trauma. Agora ele vai saber tudo sobre tendão de Aquiles, boa. onde o comprimento, enfim, todas as informações. Afinal de contas, agora ele tem uma história para contar com o seu Verdade. próprio tendão de Aquiles. E é assim, Exatamente. Nesse mundo há muita coisa boa para não saber. é como o pastor mesmo disse, se dá para contar a história, Valeu a pena. valeu a pena, mas será? Nesse caso, né, será? Ai, dói, incomoda, é tempo. Mas, pastor, que bom falar contigo, viu? Além das Igualmente, que a Abinal. gente vai se falando aí. A gente precisa remarcar nossos treinos. Verdade. Nem que sejam superiores agora, né? Que perna não vai dar pra fazer tão já, mas treinos superiores aí dá pra gente fazer, hein? O superior, no caso, seria o cérebro, né? Amados, vamos então aqui
considerar o tema de hoje com a participação bem-vinda de Robson Aleixo, pastor. Casamento. Casamento pede maturidade, pede responsabilidade. A depender da idade, o que a gente tem dessa bagagem para construir um relacionamento? Então, respondendo ou partindo desse lugar, tem idade certa para casar ou o que se requer de casamento? Como a gente pensa esse tema para a gente ir caminhando por ele até o final? Eu acho uma coisa super interessante a gente pensar, porque nós pensamos a partir da nossa época. Então, quando a gente fala assim, antigamente, a gente se refere ao máximo à geração dos nossos pais ou avós. Mas os valores que nos regem, que fazem com que a gente pense, decida, e mesmo sem consciência deles, eles são mais antigamente do que isso. Então, nosso presente é muito cheio de passado. Eu gostaria de dizer algumas coisas sobre isso, sim, rapidamente. Primeiro que o casamento é uma instituição da sociedade. Hoje, a gente pensa no casamento como uma atividade individual, como uma instituição, meu projeto. Embora assim, a gente pense isso, não deu certo, porque de qualquer forma, mesmo que as pessoas pensem que o casamento é uma coisa só delas, todas as decisões que elas tomam em relação ao casamento impactam a sociedade toda. Mas como uma instituição social, ela traz valores que são anteriores ao indivíduo. Elas são anteriores às minhas decisões. Então, quando você fala, eu vou casar do meu jeito, mas esse jeito todo que a gente pensou é um jeito que já existia antes de nós. E a gente se coloca ali e tal. Então, a gente quer fazer algumas coisas fora da caixa e acaba pulando dentro de outra caixa. O que eu quero dizer é o seguinte: quando Deus cria o casamento, ele estabelece um propósito anterior ao casamento. Porque você tem ele, a imagem dele refletida no homem, um propósito dado ao homem, e não se separa o fato de homem e mulher se unirem para crescer, multiplicar, encher. Estão me ouvindo? Agora sim. Sim. O que eu dizia que sim, não se separa o fato de que a união entre o homem e mulher, ela é decorrente de alguns valores que Deus já tinha estabelecido antes. Quando a gente dá um salto um pouco na história da Bíblia e vai, por exemplo, para o casamento entre Abraão e Sara e a herança que ele passa para Isaac. Os critérios para o casamento de Isaac, vão para além da idade. Ele tem que casar com alguém que é escolhido pelo pai por causa do propósito que Deus deu para a sua família. Então, essa transferência de valor da família, ela é um elemento determinante para o formato do casamento. Então, eu preciso preservar uma herança que não é só uma herança financeira, é uma herança de valores, é uma herança religiosa, é o que a minha família, o espaço que a minha família ocupa no mundo, que agora está comigo, e o meu casamento precisa determinar isso. Então, esses dois elementos, a escolha de um grupo, de um clã, de uma tribo, uma escolha da sociedade, dos pais, que participam ativamente do casamento, no processo de escolher com quem se vai casar e como que se entrega as coisas, e os primeiros anos de desenvolvimento, em muitas sociedades, ele é acompanhado desse clã, dessa tribo, desses pais. Eu estou querendo dizer o seguinte: conforme nós fomos caminhando para um momento da história em que as decisões sobre o casamento se tornam cada vez mais autônomas, mais individuais, individualistas, começa a ter uma necessidade muito maior de amadurecimento, porque para que esse indivíduo tenha esse mínimo de autonomia que seja equivalente a essa decisão que é autônoma também. Quando tem muita gente participando, você não precisa casar tão tarde. Por quê? Porque se compartilha uma porção de responsabilidades até que esse desenvolvimento alcance um ponto onde aquele indivíduo e aquela família, aquela esposa vai estar sozinha. Então, quando a gente vê as sociedades onde as pessoas casam muito cedo, geralmente há uma participação do coletivo muito grande. As sociedades onde as pessoas casam bem tarde são aquelas que elas estão fazendo quase tudo sozinhas. Então, o que é o casamento, se a gente for pensar na resposta da Bíblia? Ela é uma instituição divina que tem propósitos que não podem ser mudados porque são anteriores à minha própria existência. O casamento é para glorificar Deus, é para multiplicar, para encher a terra. E esse multiplicar não é o objetivo exclusivo de fazer um monte de filho, mas é para reproduzir vida. Se não vou para reproduzir uma vida que saiu de mim, mas é para aumentar a vida, a qualidade da existência dos outros.
Interessante esse ponto de Muito vista. bom. Muito bom, muito bom. Verdade. Pastor Aleixo, muito obrigada. A gente volta a se encontrar aqui no final do programa com a sua tão bem-vinda reflexão. E a gente vai continuar por aqui com a Elna e a participação dos que estão em casa, esperando você. Até já, viu? Até mais. E a gente aproveita agora, Darleide, para falar do quê? O pastor Aleixo bem colocou, né? Propósito do casamento, propósito da família. E quando a gente fala em propósitos, a gente tem que pensar justamente nisso, o propósito de Deus para a nossa vida. A gente casa para sermos uma família feliz, um casal feliz, um suprindo a necessidade do outro, não é mesmo? E quando isso está ausente, é claro que algo errado está acontecendo. E às vezes alguns tabus fazem com que a gente crie alguns bloqueios na cabeça e pense só na individualidade, né? Não pense muito bem no que o outro também precisa. Daí vem esse material excelente que você preparou, hein? E tendo em vista até mesmo o que o Aleixo falava agora há pouco, sobre como que a gente vai se construindo, né? Que bagagem que a gente vai montando na vida e a gente vai voltar àquele que é o modelo, como que é o projeto de Deus para esse tema aqui. Então, quem pensou, antes de nós pensarmos, antes de nós existirmos, Deus idealizou homem, mulher, casamento, sexo, filhos, continuidade, comunidade, geração de geração em geração, enchendo a terra com a presença de Deus. Então, o tema sexualidade está presente na criação. Então, quando isso vem aqui para ser um tema de estudo entre nós, é para nós considerarmos não o que todo mundo está dizendo, mas o que originalmente se entende sobre sexo e que é prático para que os casais vivam a sua sexualidade, as famílias tenham esse tema como ponto de encontro, não é? É verdade. Mas essa questão, será que é só para casados ou para solteiros? A revista Sem Tabus, para quem é, Binal? Para todos, para você que está pensando em casar, para você que talvez é adolescente ainda, quer entender um pouco mais sobre essa questão da sexualidade, o que Deus espera de você dentro de um relacionamento, de um casamento, aprendendo da forma correta. Então entre em contato com a gente também, adolescentes, jovens, casados, recém-casados, quem já tem muito tempo de casamento, às vezes pensa, eu já sei tudo isso daí, sabe nada, viu? Sabe de nada, inocente. Tem muita coisa ainda para aprender, tem muita coisa ainda para você explorar dentro do conhecimento, daquilo que Deus quer para todos nós, enquanto a vida, há aprendizado e há crescimento. Exatamente. Né? O nosso telefone para você receber aí em casa, agora, nossa equipe espera você, é o 0 Operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. Liga agora e pede a revista Sem Tabus. Vamos estudar sobre casamento, relacionamento e sexualidade. 12 21 27 31 21. Perfeito. Peça sua revista também pelo WhatsApp, se preferir, se for mais fácil para você, né? Manda um WhatsApp aí pra gente. Vamos ali receber a Elna, que já está com a gente. Bem-vinda, meu amor, querida. Ai, obrigada. Muito bom recebê-la por aqui, professora Elna, para a gente conversar sobre essa pergunta que já fizemos, né, Binal? Gostei da combinação de vocês, viu? Das cores muito cores bonitas. de mulheres elegantes. É. É para nós. Parabéns, parabéns, meninas. Diante do que já foi dito, do que estávamos ouvindo, por onde melhor a gente caminha na compreensão sobre haver um tempo certo para casar, ou diante das falas, do conteúdo social, da nossa bagagem religiosa, por onde você começa essa história? Eu queria primeiro dar um recorte nesse tema e para a questão legal. A questão legal também pode nos ajudar, né, nas nossas discussões aqui. Legalmente, pode-se casar no Brasil a partir de 16, 17 anos. Com consentimento dos pais. Abaixo disso não pode de maneira nenhuma. A partir de 2019, abaixo de 16 anos, não tem nenhum argumento que possa autorizar, né, essa criança a se casar. Mas a partir de 16 anos, sim. Que é uma situação... Hoje, eu vi que você falou que a sua avó casou com 16? Foi isso. Minha mãe com 16 e eu com 18. E no meu caso, meu pai foi assinar, porque eu ainda não era dona de mim. Pois é. E veja que hoje nos surpreende uma menina de 16 anos, né? Porque o projeto é maior para homens e mulheres. Não é? Então, isso tem que ficar claro, que essa questão da idade, ela acaba gerando mais discussões porque o projeto aumentou.
não é? A expectativa em cima da mulher, em cima do homem, ela modificou. Não é? É verdade. Então, se espera que estude e não conclua o ensino médio. A minha geração, eu me lembro bem, eu era a única que falava em faculdade, porque meu pai tinha esse projeto, todas tinham que fazer faculdade. Mas as minhas colegas, amigas, elas eram até o ensino médio e já vamos pensar em casamento. E hoje já se espera que você vai fazer um curso técnico ou entre no mercado de trabalho, alguma coisa assim, e o casamento deve vir, né? Mas 16 anos... Ainda... Tem juízo para casar? Pois é, né? E eu fico pensando até, por exemplo, quem trabalha, minha mãe, os avós, enfim, trabalharam muito tempo na roça, no campo, que tinham muitos irmãos e desde cedo essas mulheres já cuidavam dos irmãos mais novos. E já eram praticamente donas de casa bem cedo, já lidando com aquilo tudo. Talvez isso tenha ajudado a acelerar um pouco mais o processo, digamos assim, de amadurecimento. Era o que se esperava delas na época? A vida rural é diferente, né? Ela realmente fecha algumas perspectivas e faz com que você amadureça, realmente. Você passa a cuidar. Eu tenho conhecidas que sempre moraram na zona rural, ela diz, com 10 anos eu cuidava da minha casa toda, né? Mas você morando na cidade, com 10 anos, você nem aprendeu a cozinhar ainda, né? Porque você está numa escola, provavelmente, período integral, né? Tanto pública quanto a privada hoje já oferecem um grande número de escolas de período integral. Então, a menina, né, vamos falar muito mais da mulher aí nessa questão, né, ela tem hoje outras oportunidades e o casamento, ele parece que não se encaixa com essa menina que emocionalmente não estará pronta aos 16 anos. Que o emocional ele vai acompanhando as exigências do momento. Não é? O que você amadurece até... Você pode ter muito conhecimento científico, porque você frequentou a escola até 16 anos e tudo, né? Mas como é que está o seu emocional? Ainda não acompanha. E se deixar, e eu fiquei super pensativa assim no que o Aleixo dizia sobre o que mais está envolvido numa história em que víamos esse tipo de experiência tão cedo. E ainda há países que, com bastante reprovação do lado de cá para lá, pela maneira como eles lidam com isso, com meninas casando com homens idosos, na verdade, você olha para aquilo e vê uma aberração do lugar em que estamos olhando, e lá também, que a gente vê o sofrimento de meninas chorando, porque assim, meu Deus... ou seja, tem algo mais amplo para se olhar. Onde é? É rural? É cidade? Quem que a gente está falando? De que tempo? Mesmo. De que lugar em que esses valores eram esperados? Os pais participavam daquilo e participam daquilo aqui? Ou é uma escolha do indivíduo? Porque também tem uma hora que a gente está pensando assim, existe idade certa para casar? Ok, tem outras perguntas que podem parecer que é uma questão de eu querer. E não é assim. Por exemplo, hoje nós vamos ver a história de alguém que casou aos 40 anos e não foi porque ela quis, eu vou casar aos 40. É porque até aos 40 também não achou como seria esse casamento, né? Com quem seria? Com quem será? Com quem será? Eu olhava e não é tem quem desses. será. Não é nenhum deles, exatamente. Verdade. Mas essa conversa continua. Verdade, tem muito pra gente conversar aqui ainda. O programa tá só começando e tem a sua interação também. Não esquece, tá? Manda mensagem pra gente aqui no WhatsApp 12983150249. Você acha que existe uma idade certa pra casar? Homens e mulheres. Manda pra gente aí no nosso WhatsApp, a gente vai ali no intervalo rapidinho e volta já. Tem, minha gente? Tem idade certa pra casar? Tem. E agora? Tem ou não tem? Tem idade errada? Me perguntam muito assim, tem idade certa? Tem idade certa pra namorar, Darleide? Essa pergunta é mais comum assim pra mim, né? Tem idade certa pra namorar? Né? Se a gente diz que tem idade certa pra namorar, deve ter uma idade pra casar, não é? Pra casar. Não é? Fica essa questão na cabeça, na mente ali, né? E até a gente tem um termômetro aqui. Você de casa dá uma espiadinha ali, ó. Dá uma olhadinha. Bem no meio aqui. Bem no meio aqui, ó, do nosso cenário. Você vê, ó. Idades ali de 20 a 25 anos, de 25 a 30, de 30 a 35, de 35 a 40. E aí a gente vai ouvir algumas frases que são ditas quando você tem cada uma dessas faixas etárias ali, né? A expressão delas está revelando muito. A expressão revela, né? É uma delas. Tem uma brava ali, tem uma que... tanto faz, né? Aí tem uma outra ali que tá de boa e outra
Bem mocinha. Tá bem mocinha, bem neném. Cheia de colágeno, de bem com a vida, coisa linda. Nada de ruguinha. Ó, eu vou ali então conversar com duas meninas que têm histórias para contar. Nesse momento que a gente chama É Cada Coisa Que Eu Escuto, ou escutavam, no caso de uma delas, porque uma já casou. Vamos comigo? Eu já volto e você fica daqui, Binal. Fechou, eu vou mexer no termômetro aqui. Termômetro marcar a febre dos corações femininos que estão na espera, ou que venceram a espera. Bem-vinda, Dani. Dani, oi, princesa. Beijo. Rayane, você está casada há quanto tempo? Há 6 meses. 6 meses. Inclusive, a primeira vez que eu vim aqui no programa ainda não tinha casado, ele ainda estava à prova de fogo. Então você volta agora casada, passou na prova de fogo, aí depois você volta grávida, depois você volta com o neném na escola, depois você conta a sua aposentadoria. E você, Rayane, tá solteira? Solteira? Solteira. A gente vai precisar revelar aqui algo que diz que não é legal, mas tô nem aí. Eu tenho 51, você tem quanto? 34. E você? Eu tenho 39, eu estou chateadíssima com a carinha cansada da colega que está ali naquela placa. Porque hoje me falaram que eu não tenho essa aparência, mas olha, estou bem distante daquilo ali. Você está maravilhosa. Rayane, é cada coisa que você escuta, vamos passando por ali? Binal, você ajuda a gente? Opa, ajudo, vamos embora. Cada coisa que escuta. Vamos ali, o que vocês ouviam de 20 a 25 anos? Que eu ia casar com o meu primeiro namorado sério. Eu venho de uma cidade que é mais interiorana, né? Que é no norte, né? Então eu tinha essa expectativa da família que meu primeiro namorado seria meu marido. Não ia ter novas experiências, era assim, como se certo, né? Namorou é pra casar. Então você... Quando eu terminei, inclusive, o pessoal, eita, agora tá perdida. Olha as coisas que escutam, né? E a frase que vem é essa, né? Já tá na hora, hein? Já tá na hora. Chegou nos 20... então ali o finzinho, você chegou a ouvir essa frase? Tava na hora? Eu, do 20 ao 25... Esse já tá na hora. Você. Nos 20 a 25, a frase que eu ouvi é, tá nova ainda. Eu ouvi, assim, da minha família, tá nova ainda, ou... mas tudo bem, tá estudando, porque nessa fase eu já tinha entrado na faculdade, tava quase... Então ninguém ainda tava cobrando de você. Não. Você também não, Lana? Não, já tinha, assim, uma pressãozinha, assim, olha, qualquer hora vai aparecer a pessoa, olha aí, ó. Fica atenta. Tipo, não, era mais primeiro assim. Terminou com aquele, tava perdida. Não, isso foi antes, inclusive, porque eu comecei a namorar... Sério? Eu comecei a namorar, acho que eu tinha 21, 22. E aí, eu nunca tinha namorado, então, até então, era assim, olha, vai vir, vai aparecer. E, tipo, quando for, vai ser o príncipe, então vai ser ele que vai ser o escolhido. Aquela expectativa toda. Era a expectativa. Então, era assim, tipo, olha, tá chegando. Aí não tinha, já tá na hora a pressão, né? Porque não tinha ninguém. Uhum. Mas, a partir do momento que tinha essa pessoa, havia essa expectativa. E quando terminou, aí pronto, assim, era... A expectativa frustrou total, né? Não, e a cobrança, né, Elna? Será que cobravam, isso aqui não carregava uma cobrança assim, é ele, tem que ser esse aí. Quando terminou, tá vendo? De qualquer maneira, tem uma exigência por ali, né? Eu achei interessante a fala dela porque mostra algumas dinâmicas, né? Vai aparecer. Então, a mulher, a menina, né, a moça, ela fica esperando. Então, olha a passividade, né, frente a isso, e vai aparecer. Então, eu estou numa vitrine e alguém vai vir e vai me escolher, né? Então, isso ainda existe em algumas regiões do Brasil. Vamos falar mais de Brasil, né, porque é o que a gente pode... Ainda existe. E isso... Mais do que criar uma expectativa, ela vai modelando a figura da mulher na sociedade. Então, o que se espera de mim? Então, a pressão. Se até 22 anos eu não me casei, então eu já não cumpri papéis. Eu vou acumulando frustrações aí, né? Porque eu já sou, olha, tadinha, ela tem algum problema. Não é porque não existem, olha, a minha filha não casou ainda porque ela não escolheu alguém bom ainda, tá? Ela quer encontrar alguém que realmente seja compatível com os valores dela. Não, ela hoje é na prateleira está rejeitada, né? E se depois, no caso dela, se depois dos 25, 26 anos ela se casar, que sorte! Você ainda encontrou alguém que te quis, né? Porque você está passando. Gente, isso não faz bem para a mulher no sentido da comunidade, da sociedade, né?
Vamos ver aí as regras que são colocadas e como se limita, se controla as expectativas da mulher em relação a ela mesma e ao social. Então, é muito importante, Darlene, o que você falou, Darlene, que você diz, o que tem por trás? Tem um controle. Mas vamos deixar, né? A gente já sobe mais um aqui, então. Você falou aí nos 26 anos e tal. Então, de 25 a 30 anos. É a frase que vem, cadê? Se passar dessa idade vai ser difícil, hein? E então, essa é a idade. Começa você. Vai chegando dos 30, já vai ficando... casei ainda. Aquela apreensão. É engraçado nessa... Porque eu dizia assim, minha mãe, ela casou com uns 28. E eu dizia assim, eu vou casar na idade da minha mãe. Só que eu não tinha nem namorado. E assim, eu acho que eu tive um namorado... Antes de entrar pra faculdade, eu tive um namorado sério, que durou 3 meses. Aí eu desiludi, foi desiludido, né? Porque não foi o certo. E aí minha mãe falou, minha filha, vai estudar. Aí então, assim, meu contexto Nordeste, né? Todas as minhas amigas, aos 19 anos, estavam desesperadas. Eu não casei ainda, meu Deus! E eu, plena, porque eu tinha passado na faculdade, assim, eu ia estudar. E aí, aos 25 a 30, eu tava assim, opa, passou os 28. Aí eu, tá bom, né? Então não é agora. Então, assim, se passar dessa idade, aí o caso aqui, na minha família, assim, pouco, né? Família pai e mãe, eu digo, né? Meu núcleo familiar, pai, mãe, irmão. E a avó também, vamos dizer assim, não existia essa pressão. Então, eu não cresci com essa pressão. Que legal. Eu cresci com a pressão de fora. Era mais dos amigos. Aí, vai, gente, arruma alguém aqui e tal, esse negócio. Mas você se sentia mais segura no abraço da sua família, que te protegia desse tipo de coisa. Ouvindo, me lembro do quê, Binal? Calmo, sereno e tranquilo. Hello, tranquila, de boa, estudando. E você? É engraçado que, de formas diferentes, eu segui o mesmo caminho que ela, porque eu tinha uma graduação e aí eu resolvi largar meu trabalho lá em Rondônia, largar tudo que eu tinha e vim recomeçar aqui. Vim estudar aqui, fazer faculdade, outra faculdade aqui, e tirou um pouco esse foco que eu tive na questão romântica. E é interessante o que a nossa convidada Leona falou, porque, de fato, a gente fica esperando para ser escolhido, e na igreja a gente tem muito isso, né? Que a gente Deus vai mandar, e a gente não acaba dando aquela olhadinha, aquela visitadinha nas outras igrejas, né? Fazendo algumas coisas assim, esses movimentos que eu não fazia. Eu achava que Deus ia mandar. E aí, quando eu fui para o NASP, eu comecei a andar com uma galera, eu com 29 anos, a galerinha assim, 19, 18, 20, 24, quem estava formando. E aí foi quando eu dei um estalinho aí. Aí, quando eu terminei a faculdade, aí bateu o desespero. Aí vai ser o próximo nível ali, ó. Então vamos subir ali o termômetro. Não, até pergunta aqui para Elna. Porque essa acho que é uma das fases, e a de cima aqui também, né? Que vem muito culpido, muita gente ali querendo dar uma de culpido, né? Tipo, não, vamos arrumar uma pessoa pra você e tal. E aí começa a aparecer umas curvas de rio, você vai dizer, né? Que importa aquele que tem tudo de ruim, mas não, vamos só pra casar, né? Pra dizer que não... O laço do passarinheiro. É o laço do passarinheiro, vem isso. Tem umas flechas malignas, assim. Umas flechas malignas. A gente tem que estar desviando, assim, só com o escudo da fé aqui. Opa, irmão. Isso aqui, ó, desviando. Quase Mulher Maravilha, né? Mas com o escudo da fé. É uma mistura de super-heróis aí, né? E nessa, eu acho que algumas, até com esse medo aqui, é o que apareceu, vou casar mesmo, tal, acaba, às vezes, entrando em algumas situações complicadas, no namoro, não digo nem no casamento, mas no namoro, né? E aí acaba se frustrando um pouco também, ou não? Não, e isso a gente tem que responder por que eu fico dessa forma, por que existe essa cobrança, por que muitas vezes eu acabo me relacionando e aceitando viver para o resto da minha vida com a curva de rio, né? Por quê? A pessoa que nitidamente, já no namoro, está demonstrando situações difíceis, né? A Mari Del Priore, que acho que a Darlene conhece, ela é do Rio de Janeiro, escreve muito sobre mulheres na história do Brasil. E ela diz que nós recebemos uma carga cultural portuguesa, né? E que vem com valores católicos, que nos colocam como a mulher
tem que priorizar o casamento. E o casamento é sinônimo de estabilidade e sucesso para a mulher. Então, veja, a moça estudou, ela está já na 2ª graduação, olha a ousadia dela, ela sai do norte do país, vem para o NASP, então ela tem valores assim, né, corajosos, ela quer... Exatamente, ela quer conhecer mais, mas ela não se casou, para a nossa cultura, ela não obteve o sucesso. Então, nessa história das mulheres brasileiras, ela conclui, né, que muitas mulheres bem-sucedidas financeiramente, profissionalmente, elas vão aceitar casamentos ou um relacionamento que não é bom, mas para que elas possam responder a isso. Eu também sou casado, então agora eu cheguei ao meu sucesso. É um pedido da sociedade de que aquilo é sucesso. Isso é sucesso e estabilidade. Verdade. Mas olha, o que é sucesso para você que está aí do outro lado, sabe o que é? Entrar em contato com a gente, pedir a sua revista Esperança Novo Tempo Sem Tabus. Porque é para você que está nessa faixa etária aqui, ó, dos 30 aos 35 anos, é para você. Tá ali, dos 25 aos 30, também é para você. Dos 20 aos 25, dos 35 a 40, enfim. É para todas as faixas etárias, todas as idades. Peça esse material porque eu tenho certeza de que vai te ajudar e muito. Principalmente, né, Darleide, a gente aprender a lidar dentro da nossa cabeça com algumas questões que a gente cresce, né, imaginando que é isso, que é aquilo, tal. E quando a gente vai compreendendo da forma correta como a Bíblia ensina, eu acredito que vai mudar e muito até esse conceito do tempo certo de casar ou não. É ou não é, Darleide? Quer ver uma exigência que, entre tantas outras das fases da vida de uma mulher aparece? É que essa mulher precisa ser tão recatada, usando esse recato de maneira indevida, que a faz pensar que prazer, desejo sexual não é para ela, que realização sexual não é para ela. Como a gente já viu algumas outras frases tais, isso é coisa de homem. Homem gosta, mulher não gosta de sexo. Então a gente quebra esse tabu também estudando a Bíblia sobre o tema, e isso você encontra na revista Sem Tabus, 0 operadora 12 21 27 31 21, para você levar em conta que sexo, prazer, desejo, essa experiência que Deus nos confiou na criação é para homens e mulheres e não somente para um gênero, enquanto o outro fica servindo. Então fica com a gente pedindo a sua revista agora, você recebe em casa pelo correio 12 21 27 31 21. Falei direitinho, Binal? Perfeito, direito. Parece até que foi você que escreveu esse material, Darleide, tão bem que você falou, viu? Olha, fiquei tentado a pensar isso, que foi a Darleide que escreveu, de tão bem que ela falou, viu? Bora lá então, o próximo tópico que aparece aqui, dos 35 aos 40 anos de idade, vai ficar pra titia. Pronto, bateu o desespero na Dani, que falou certinho. E foi bem assim mesmo, viu? Para mim, entre 35, 30, 40, tenho 39 ainda, então até 39. Eu lembro que teve momentos de oração, assim, chorando mesmo, porque eu via, estava comentando com a Raina recentemente, pessoas da igreja, de cantores, né? Olha, eu fiz uma lista e essa lista eu orei e agora eu encontrei a pessoa. Porque eu pedi assim, teve um amigo meu que falou assim, Dani, você tem que orar. A fulana, que era colega nossa e saiu, orou e agora está casada. Eu falei assim, e a pessoa que está orando por você? Tem 3 orando por você. Deus vai atender o pedido das 3, por acaso? Enfim. Ou em sonho, né? Tem gente que pede, não, Senhor, me revela no sonho. Ou a primeira pessoa que passar de amarelo, de vez, de roxo, sei lá, na minha frente. Tem história também. A gente conhece uma história dessa que vestir azul e apareceu de vestido azul. E a gente vai se iludindo com essas histórias. Mas, na verdade, Deus tem planos que a gente não compreende, né? Graças a Deus encontrei a Glória. Glória. Mas isso, agora, como casada, eu tenho me sinto um pouquinho na autoridade de falar com as pessoas que se sentiam quando, nessa fase que eu estava, né? Então, assim, se você está em casa, se você se sente dessa forma, achando assim, poxa, Deus não pensou em mim. Eu vou abrir aqui um pouquinho, eu perdi meu pai e minha mãe. E eu pensava assim, nossa, meu Deus, eu tô igual o Urias aqui. Levaram a única ovelhinha dele e eu não tenho com quem, onde recostar a cabeça, que seja, né? Então, assim, Deus tem um plano para você. Ora e espera que, mesmo que seja no céu, Deus tem um plano para você. Não se desespere.
chora, ora, abre o coração para ele, não guarda mágoa no coração, porque eu guardei muito tempo. E aí foi nesse processo de limpeza de coração que Deus mandou uma pessoa muito especial para mim. E aí eu, amém, Senhor. Obrigada. Amém. Ai, volta aqui outro dia e conta essa parte. Voltamos. Porque eu fiquei aqui querendo fazer perguntas. Quero ainda mais do bom humor da Rayane. Rayane, uma caixinha de surpresa. Uma caixinha maravilhosa. Chegou a hora do desespero. Rapidinho aqui, diretora, mas chegou algum momento do desespero para você? E de mágoa, de raiva, assim, da realidade? Depois de algumas coisas que deram errado, né, algumas escolhas erradas, assim, não deu certo, vamos dizer assim, eu fiquei pensando, eu acho que, será que eu vou realmente ter alguém, ou é realmente para eu casar? O desespero mais ficava nisso, porque eu ficava mais preocupada com o que as pessoas iam falar, mas você não faz isso, você não faz aquilo. Mas aí, depois de muito orar, eu falei assim, e ler muitas coisas também, né? E ver pessoas, talvez na mesma situação, que estavam bem, em paz. Tudo que eu pedi para Deus foi: me deixa em paz, Senhor, com isso. E orar, óbvio, se for o caso de ser alguma pessoa, eu não quero olhar para ela no futuro e dizer: eu fiz uma escolha errada. Só para ter um casamento? Só para ter um casamento. Eu não quero olhar para ela no futuro e dizer: eu acho que eu vou ter que desistir, porque foi errado no início, né? E eu não o amo, por exemplo. Tudo foi convenção. Então, para mim, eu tenho preenchido meu coração mais de Deus mesmo. Eu tenho muito mais disso, porque se eu fiquei buscando a minha carência ser suprida em outras pessoas, toda vez que eu fiz isso, do afeto, de carência de alguém, toda vez que eu fiz isso, eu fiquei triste. Eu não fiquei feliz. Então, eu quero felicidade plena. Então, quando eu me ancorei em Deus, eu comecei a sentir mais paz. Então, pra mim, essa fase, assim, que eu tô quase chegando lá, tá? Baixa aqui da binóculo que eu tô no 30 aqui, ó. Capaz. Calma aí, Jesus. Maravilhosas. Bom demais, Vocês simplesmente abrilhantaram o programa, enriqueceram muito, mas o nível foi lá pra cima. Foi. Obrigada. Da experiência de cada uma. Obrigada, Rayane. Obrigada, Dani. Deus abençoe vocês, viu? Bênção demais. Minha gente, falar em bênção, olha aí, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai ter um bloco diferente. Bem diferente. Estamos na semana especial, mês das crianças, mas nessa semana você está percebendo aí que algumas crianças grandinhas aqui inventaram algumas atividades e no próximo bloco você vai ver um pouco desses rolês nossos por aí, essas loucurinhas, e tem outras coisas mais também que eu tenho certeza de que vai fazer você, quem sabe, voltar no tempo ou mesmo entrar em contato com a gente e dizer: puxa, que sensacional. É ou não é? A gente volta já. É o mês das crianças, das pequenas, das grandes, das que não amadureceram das muito. Crianças. Das crianças só. As outras estão lá. Mas não tem dia do adulto, Darlene? Inadvertidamente, como no nosso caso, como equipe, todos os envolvidos aqui no Entre Família, inventaram de homenagear as crianças, em lugar de levar as crianças para o parque, foram eles para o parque. E a gente foi lá fazer um negócio. Você viu a primeira parte ontem, né? A apresentação dos jogadores, dos competidores. Aqui, ó, aquela marra, tal, pá, daqui a pouquinho a gente mostra um segundo momento. Mas por agora, nós lembramos para você que tem o programa Anjos da Esperança todos os dias, quer dizer, de segunda a quinta, às 9h. E essa semana tá especial, Binal. Muito especial. Semana da Criança, aqui no Anjos da Esperança também, onde nós estamos trazendo a cada noite programações especiais, momentos especiais voltados também para os nossos Anjinhos da Esperança. Pois é, mês especial Anjinho da Esperança aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. E se você tem a sua criança aí na sua casa, seja ela filhos, netos, sobrinhos, enfim, ou você que é cuidador, quer cadastrar uma criança para se tornar um Anjinho da Esperança, é fácil demais, faça com que ela participe desse nosso projeto tão lindo que é de levar esperança a outras crianças também. Elas aprendem de Jesus
E esse aprendizado elas levam para outras também, que é o que traz o programa Anjos da Esperança também, né, Darlene? Lembrando que não é assim que a gente ensina para uma criança, olha, você tem que amar a Jesus. Você ama Jesus e a sua criança é envolvida nesse amor e você vai utilizar todas as possibilidades para que ela veja esse amor na realidade e então ela possa dizer, eu conheço a Jesus. Jesus está lá em casa, no amor dos meus pais, da minha família, com tudo que eu tenho recebido e que esse amor transborde. Então assiste hoje à noite o Anjos da Esperança especial Semana da Criança. Tá bom? É isso. E agora sim, né? Naquele clima de criança e a gente pagando mico de montão. Eu nem sei, aquele de ontem eu tinha dado uma espiadinha antes de ir pro ar. Esse de hoje não faço ideia e os próximos também, viu? Não faço ideia do que vem por aí. Eu sei o que aconteceu lá, né? Mas o que as imagens captaram... O de ontem foi assim, sensacional, né? A descrição foi ótima, tal. Mas como eu já sei do que passamos, o que vem pela frente? Mas o que a gente não faz em nome do Entre Família, das crianças? Vamos ver o que as meninas prepararam para hoje, para mostrar para você. Roda o VT. Bate palma. Ontem você conferiu que toda a equipe do Entre Família foi ao Naga Cable Park para participar de um desafio. Em plena quinta-feira, saímos da nossa rotina habitual. Inclusive, você aí de casa também pode aproveitar o parque em dias de semana, viu? Porque aí fica bem menos cheio. Então, deixamos as nossas atividades comuns do dia a dia, pegamos estrada e até pneu furado teve. E mergulhamos em uma competição. Equipe do vídeo, que você está acostumado a ver aí na sua telinha, representado pela cor verde, versus equipe vermelha, que é a equipe da produção. Aqueles colaboradores que fazem tudo para o programa acontecer. Mas a dúvida que não quer calar: qual será o circuito a ser percorrido em menor tempo pelas equipes? A nossa diretora e juíza Maíra Marques pulou dentro d'água e foi mostrar na prática o percurso. O ponto de partida é a cama elástica hexagonal, bem no meio dos brinquedos infláveis. Segue para o trecho que tem as 3 bolas enormes no caminho. Vai para o brinquedo em formato de S. Primeiro vem uma subida bem íngreme e, pelo visto, não é fácil também não. Escorrega com bastante cuidado para não cair na água e segue para a parte mais alta do brinquedo, subindo os degraus. Nem dá tempo de olhar a paisagem lá de cima, porque já tem que descer os degraus de novo, dessa vez pelo lado esquerdo. Depois de mais alguns passos, chegou uma das partes mais desafiadoras, a qual apelidamos carinhosamente de os 3 tubos do tombo. Ali é força de braço, hein? Porque não tem onde pisar direito. O próximo desafio é atravessar uma ponte estreita e molenga. E pela experiência da Mai, já dá pra ver que não é fácil. Mais 8 passos e já chega no caminho dos bancos. Mas não é pra sentar não, hein? Porque o tempo tá correndo. E aí é a vez da ampulheta furada. A nossa juíza passou correndo. Ela é muito ágil. Mas será que todos nós vamos conseguir passar assim? Chegando ao centro de novo, ainda não é o fim. Pega o caminho para a esquerda e enfrenta o macio losango. Vira para a direita, sobe os degraus e se joga no escorregador. O tempo da equipe para quando o último competidor cair na água. E aí, achou moleza ou desafiador? Antes de iniciar, as capitães da equipe tiraram para o ímpar. Eu, representando a equipe verde, pedi ímpar. E a Tati, da vermelha, par. E adivinhem, Tati ganhou e escolheu que a nossa equipe fosse primeiro. A partir de agora, deixo vocês aos cuidados da nossa juíza. 3, 2, 1, valeu! Ninguém pegou o início aqui. Olhando a Maíra fazer, parece ser tão fácil, né? É. Mas na prática ali, todo mundo passando. Gente do céu, trem doido. Mas a Maíra foi bem corajosa, mais que todos, e ela que se ofereceu, porque ela foi fazer o percurso sozinha. Depois nós fomos em equipe, então quando um escorregava, o outro segurava, quando o outro escorregava, o outro deixava. Se ela caísse, tinha só o guarda-vidas lá, né? Era.
Aí a gente ia pedir ajuda pro guarda, moça, Olha. nós fizemos tudo isso lá no parque, no Cable Park em Jaguariúna, aqui no estado de São Paulo. Então foi bem interessante ali essa jornada, vocês vão vendo ao longo da semana. Como será que eu me saí? Pois Não, uma coisa é como eu me saí, outra coisa é como é que aparece no vídeo. É verdade, né? Ângulos, não, mas maneiras. eu já falo, viu? Darleide surpreendeu. Surpreendeu. Pois é, aí eu não vou falar. Pra bom ou pra ruim? Josemara surpreendeu também. Mas, surpreendeu. Eu fui no esperado mesmo. Dentro do esperado. Não, foi muito. Você e o Aleixo eram muito cuidadosos. Não, vocês foram super cuidadosos. Não, a gente foi ali, ó, apoiando, cuidando da equipe e tal. Foi uma descoberta legal. Descobri que a gente... que aquilo é pra criança. Foi a descoberta legal, que aquilo é pra criança. Eu lembro de uma das meninas perguntando pro Aleixo assim, e aí, pastor, como foi a sua experiência? Ele, uma experiência única. Nunca mais eu repito. Jamais. E até falando em criança, Darleide, esse é aquele momento... Não, eu preciso me caracterizar. Tem isso? Posso me caracterizar? Mas olha isso, ó, deixei tudo armado ali no cantinho. Já deixei no jeito aqui, ó. Sabe o quê? Isso aqui, ó. Próxima aventura? Próxima aventura. Parecer com o doutor Rodrigo Silva, arqueólogo. Deixa eu pegar meu chapéuzinho ali, ó. Como o ser humano sonha, um dia realiza. Sonha. Não é? É. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vê se não tô um belo aqui, ó, né? Pesquisador. Aí, ó. Pesquisador. Tá. Pesquisador. Aí pega aqui, ó. Isso, até a lunetinha. A luneta não. É luneta. Lupa, né? Lupa, olha, ó, o tamanho dos olhos. E agora? O que a gente faz com isso? Agora a gente faz com isso o quê? Vamos sentar. Não. Vamos falar disso daqui, ó. Você vai mergulhar nesse universo da curiosidade, das descobertas, sendo assim, daquele que vai buscar a fundo os segredos, os mistérios, os tesouros nessa revista em quadrinho que está quentinha, cheirosinha, bonitinha, esperando você ligar agora e receber em casa a revista que tem como nome Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros. Descobrindo Tesouros com Rodrigo Silva. Acho que eu descobri uma pista aqui, viu, Darleide? Pista? Lê essa parte aqui em hebraico. Essa aqui em hebraico tá escrito, não sei. Você vai saber em casa, decifrando esse hebraico. Peça o seu guia, peça a sua revista, tá escrito isso. E a dica é que esse material vai custar quanto para quem tá lá do outro lado? Zero para você. Zero reais. Você só precisa agora mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp 98244-4449. Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros. E temos aqui um bebê de 3 anos de idade, 4 anos de idade, que já está com a revistinha em mãos. Tem aqui uma fotinho dele, e o legal, Darleide, cadê? Vamos ver aqui, ó. Aqui. E o legal da revista, quando ela é HQ, que a gente chama, né? Revista em quadrinhos, é que a gente consegue entender a história. Que fofura, peraí. Ele é muito lindo, coisa né? gostosa. Ali, ó. Tem vídeo também? Tem videozinho dele trazendo até dica pro pessoal aí, ó. Cadê? É nada. Olha isso. Deixa eu ouvir. Não tô ouvindo. Ele tá falando de uma das historinhas que é a preferida dele. Sabe qual é, Darleide? A história de Jesus na cruz. Porque ele entendeu que quando ele vê, né, ali Jesus na cruz, é o sacrifício que Jesus sofreu para trazer a salvação para ele, para a família e para todo mundo. Olha que coisa linda. Então ele ama esse momento de amor extremo de Jesus por ele, que os pais dele contam para ele, né? Foi por amor que Jesus sofreu tudo e tal. Acho que agora vem o áudio ali, ó. Vamos ver se deu certo agora. Ele é muito fofo. Ele é fofo demais, né? O Heitorzinho. 4 aninhos com a de revista idade. Rodrigo Silva. Essa historinha do Rodrigo Silva tá muito legal. E tem historinhas de Jesus na cruz. Olha aí, ó, que legal, que lindo, né? Gostosa. E o legal, até que eu tava dizendo aqui... 4 anos de idade, não sabe ler, mas tem o material. Os pais vão ensinando, vão lendo, e ele vai descobrindo os tesouros da palavra de Deus na linguagem que ele, uma criança de 4 anos de idade, pode entender. Gente, o nosso WhatsApp e o nosso telefone está agora disponível para você só ligar e garantir essa revista. Vai chegar na sua casa. Ah, Darleide, meu bebê tem
tem 1 ano de idade, pede, você vai contar a história para ele. Tem 3, tem 4, tem 5, já sabe ler, já está alfabetizado? Manda agora, dedo no telefone, 12 21 27 31 21. E sabe o que é legal também, Darleide? Que, por exemplo, o Heitor, ele não sabe ler ainda, mas quando os pais dele vão lendo cada parte dessa daqui, leu toda a revista, já fica na mente dele. Quando ele vê essa parte ali, ó, onde está o camelo, que é o Caleb, junto com o garotinho aqui, que é o Afonso, e o Dr. Rodrigo Silva, ele já vai entender, isso daqui é a parte em que o Caleb, ele lê um nome hebraico, o Caleb, né, é um nome hebraico relacionado a, enfim, um assunto ali, vai trazendo, pronto, ele vai raciocinando, ele vai fortalecendo a memória, os laços familiares, o conhecimento da Bíblia. Exato. E depois vai ter interesse em querer se aprofundar mais nesses conhecimentos e histórias. Bênção. Tem Rodrigo demais no programa de hoje também? Tem, Escavando com Abinal Júnior. Foi você que o entrevistou? Fui eu que o entrevistei. E olha que legal, hoje de manhã entrevistei o Dr. Rodrigo Silva e eu descobri, Darleide, uma das profissões, não sei, que ele queria ser quando era pequeno. Eu tinha acho que uns 10 anos, não sei. E tem a ver com essa revista aqui, ele vai contar pra gente também. Sabia? Bora conferir então, roda o VT. Pois é, você sabe que a gente está nesse mês especial, mês da criança aqui na Novo Tempo, e com esse super lançamento que é a revista Esperança Novo Tempo, Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros. E quem já pediu esse material sabe do que a gente está falando, porque tem histórias, aventuras, uma forma incrível de aprender histórias da Bíblia e até mesmo algumas descobertas aí que evidenciam que a Bíblia realmente ela é verdadeira. Mas olha só, você sabe que para falar desse assunto de evidências e tudo mais, ninguém melhor do que ele, Rodrigo Silva. Tudo bem, meu querido? Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui nesse lançamento e voltar sempre à TV Novo Tempo, que aqui é a minha segunda casa. Que legal, Rodrigo. Prazer é nosso ter você junto com a gente nesse lançamento todo especial. E a gente tem visto a galera de casa pedindo muito, desde que a gente começou com o lançamento. Tem sido já um grande sucesso, muita gente pedindo, porque é uma forma diferente de aprender da Bíblia, porque assim, a gente vê a criançada, adolescentes, enfim, envolvidos em tantas cores, né, seja em séries, desenhos, jogos, e às vezes quando vai abrir a Bíblia, aquela página preto e branco, tal, não chama muita atenção. E quando vê um material como esse, colorido, histórias, uau, tem isso na Bíblia mesmo? Aí vai para a Bíblia para descobrir mais a fundo as histórias. Esse é o objetivo? Conta pra gente. Com certeza. Eu já até falo do objetivo agradecendo à TV Novo Tempo por ter feito esse trabalho e também aos Anjos da Esperança, sem os quais a gente não teria conseguido chegar até aqui, porque um trabalho desse envolve muitos custos, muitos gastos, mas que eu preferia chamar de investimento. E aqui eu entro no objetivo. Estamos investindo nas crianças. Já reza o ditado, se você educar as crianças, não será necessário punir os adultos. E temos que colocar a Bíblia no lar desde cedo. Você já percebeu que nós vivemos numa sociedade em que estão proibindo indiretamente a Bíblia? Não há nenhuma lei proibindo você de ler a Bíblia, mas há um costume de desincentivar a Bíblia. Por exemplo, é curioso que muitos juízes que proíbem a leitura da Bíblia numa universidade pública ou numa escola pública clamam por Bíblias nos presídios. Ou seja, para que eu não precise ter mais presídios e levar Bíblia para lá, vamos incentivar então a leitura da Bíblia no lar, na criança, na infância, porque para você que está assistindo a gente e tem os seus filhos, pode saber que a eternidade de muitos adultos começou de uma experiência na infância. E o trauma contra Deus e a religião, infelizmente, também começou no lar, na infância. Então vamos fazer do nosso lar um pequeno pedaço do céu na terra. E a TV Novo Tempo está aqui para ajudar você nesse empenho. Perfeito! E nessa revista tem alguns personagens aqui, né, que a gente vai acompanhando, junto com o Rodriguinho, que a gente costuma falar, né? Tem alguns personagens, tem aquele camelo, né, que é o Caleb, tem um garotinho aqui também, né? E agora me fugiu o nome do garotinho, o Afonso, né? O Afonso, verdade. E nessas aventuras, as crianças vão mergulhando cada vez mais, né? E querendo fazer descobertas bíblicas mais e mais também. Agora conta pra gente aqui. Eu sei que muitas crianças já disseram, eu quero ser um arqueólogo igual o Rodrigo Silva.
Que é o caso aqui do Afonso também, né? Algumas pessoas já vieram para você dizendo isso, né? Eu quero ser também, assim como você, um pesquisador e talvez já rendendo frutos. Assim, em muitos casos. Eu fico feliz quando eu vou pregar em algum lugar, fazer uma palestra e depois no final vem uma criancinha entregar o desenho que ele fez do sermão. Ou quando chega um pai e fala assim, o meu filho de 8 anos, 10 anos acompanha. E é até uma coisa interessante porque a linguagem que eu uso no programa Evidências, por exemplo, aqui da casa, é uma linguagem para adultos. É uma linguagem que fala de hebraico, de acadiano, de egípcio, de arqueologia, mas as crianças vêm, interagem com o conteúdo. Então, por que não vamos agraciá-las também com algo feito, adaptado a elas? E até uma curiosidade que eu vou falar de primeira mão aqui. Quando eu era criança, muito antes de qualquer sonho arqueológico, sabe o que eu queria ser? Eu queria ser um cartunista. Como Maurício de Souza, como Daniel Azulay, como Walt Disney. Eu queria preparar histórias em quadrinhos. Bom, eu não realizei aquele sonho, mas Deus me deu o privilégio de virar personagem de história em quadrinhos. Então, mais uma vez, eu agradeço a Novo Tempo essa confiança e estamos aqui querendo testemunhar de Jesus de todas as formas, de todos os meios, de todos os modos, para levar esses pequeninos também ao reino de Deus. Que fantástico! E você que ainda não pediu a sua revista Descobrindo Tesouros, Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros, entre em contato com a gente, o telefone já aparece aqui na sua tela, que é o 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Ou, se preferir, tem o WhatsApp aí também para você, que é o 129 8244 4449. Você pede a sua revista, vai receber gratuitamente na sua casa. Presente da Rede Novo Tempo, do Rodrigo Silva e dos Anjos da Esperança, para você que acompanha a gente sempre por aqui, tá bom? Doutor Rodrigo Silva, aquele recado para quem está lá do outro lado. Olha, muito obrigado a todos vocês que estão participando. Orem por nós, por todos que trabalham aqui na TV Novo Tempo, para que nós tenhamos saúde, humildade, unção do Espírito e que a paz de Deus também esteja no seu coração. Amém. Obrigado. A gente volta aí no estúdio. Perfeito! Olha o telefone. Deixa eu trazer o WhatsApp, reforçando aqui, 12982444449. Ele queria ser cartunista, viu? Grande Rodrigo Silva. Muito bom. 98244-4449 para você receber em casa a revista Rodrigo Silva, Descobrindo Tesouros. E, meus amores, nós vamos fazer aquela pausa inteligente, que é o tempo de você ligar para a gente ou mandar mensagem no nosso WhatsApp. E, na volta, retomamos ao nosso assunto de hoje, que é casamento. Tem hora para acontecer? Aí a gente volta conversando com a sua interação aqui com a gente, a doutora Elna, e esse papo rende até o fim do nosso programa. E ainda tem a história de uma moça que casou aos 40 anos. Como foi a experiência dela? Fica com a gente, já voltamos com você. Até já. Estamos de volta por aqui no Entre Família, último bloco já caminhando para o nosso finalzinho, fechando o programa de hoje. Tem mais uma história real para a gente conhecer, que é a história da Patrícia. Patrícia, que é fisioterapeuta, jornalista, conta para a gente agora como foi a experiência dela casando-se aos 34 anos. Cadê a Patrícia? Tá por aqui. Tudo bem, Patrícia? Boa tarde. Tudo bom, Binão? Boa tarde. Vou falar contigo, Patrícia. Conta pra gente aí a sua história, a sua experiência. Ao se casar aos 34 anos, chegou um momento que já pensava, acho que casamento não é pra mim, me frustrei, né? Tem a cobrança de todo mundo. Como é que era a sua cabeça e como é a sua história? Conta pra gente. Olha, assim como a Rayane e a Dani, que são minhas colegas, minhas amigas aqui do jornalismo, eu também fiz jornalismo aqui no NASP. Vim para o NASP também, já quase desistindo já de casamento, já era fisioterapeuta, vim trabalhar aqui no NASP e vim fazer jornalismo. E enquanto não chegava essa pessoa, eu ia estudando, né? Eu sempre sonhei em ser esposa, eu sempre sonhei em casar. Eu digo que a primeira grande decisão da minha vida foi o batismo. E a segunda grande decisão da minha vida era e foi o casamento. Então, eu sempre sonhei em casar. Mas não é tão simples assim encontrar a pessoa que realmente encaixa com a gente, que tem os mesmos propósitos, os mesmos valores, as afinidades. E à medida que a gente vai ficando mais maduro, né? Não mais velho, mas mais maduro, a gente vai
ficando um pouquinho mais exigente. A gente sabe o que a gente quer, o que a gente não quer, com mais certeza. Então, foi um processo difícil, porque eu queria, sim, ter alguém para compartilhar a vida. Eu nunca fui aquela pessoa que só pensava em carreira. Na verdade, eu queria casar cedo. Mas isso não aconteceu e eu também não queria casar com qualquer pessoa. Então, eu sempre levei muito a sério, né, aquela frase que a gente conhece bem, que é melhor estar só do que mal acompanhado. Eu queria ter uma família. Eu queria muito encontrar alguém para compartilhar a vida comigo, para a gente caminhar rumo ao céu, para a gente ser mais feliz juntos. Mas eu não queria fazer isso de qualquer jeito. Eu não queria fazer isso com pressa, eu não queria fazer isso simplesmente porque eu estava carente. Como a Rayane falou muito bem aí no programa, né? Eu tinha critérios muito certos, muito bem definidos. E o que eu mais ouvia, vocês fizeram aí a brincadeira, né? O que você ouvia em tal fase? Eu ouvia muito, você é muito exigente. Eu acho que muita gente que está ouvindo vai se identificar comigo. Eu ouvi isso também, você é muito exigente. E não é que a gente é muito exigente, a gente sabe o que a gente quer e o que a gente merece ter, porque a gente sabe de quem a gente é filha. Né? E eu dizia, eu sou filha do rei, então eu tenho mesmo que querer algo bom, não é? Verdade, Deus eu me preparei para isso, para receber algo bom e para ser uma bênção para quem eu receber. Verdade, Deus foi perfeito nisso, enviando Moisés aí para sua vida, não é mesmo? Ô, bênção! O libertador da minha solidão. Olha aí, a gente viu as fotos lindas aí, casal lindo demais. Patrícia, que Deus continue abençoando muito o seu casamento, abençoando você, abençoando o Moisés, e que a cada dia vocês sintam intensamente o propósito de Deus para a vida de cada um de vocês, tá bom? Obrigado. Amém, amém. Um abraço para você que está ouvindo, olha, que estava como eu. Espera, vai valer a pena, tá? Se você esperar no Senhor. Verdade, espera no Senhor, ora e vai dar tudo certo, tá bom? Faz a sua parte, deixa Deus fazer a dele, né, Euna? O que a gente pode dizer para quem está em casa lá, pensando, não, acho que isso não é para mim? É plano de Deus que nós tenhamos um companheiro, e o companheiro, né, tenha sua companheira. Mas eu estava conversando com a Darleide, nós sabemos que neste mundo, alguns não terão. Porque as coisas não estão como Deus queria. Verdade. E eu preciso ter paz em Deus, que eu estou plena, mesmo não tendo um companheiro. E nós aqui só falamos das mulheres. Por que nós só falamos das mulheres? Eu volto a dizer, a pressão social está sobre a mulher. Ela precisa casar. Tanto que a mãe do menino, ela sempre diz, meu filho não precisa, tá muito novo. Está com 40 anos, mas está novo, não precisa casar agora. Né? Mas da menina tem essa pressão. Então, existe essa pressão, né? Essa expectativa. Como eu volto a dizer, o sucesso, a realização está em ser mãe, esposa e filho. Mãe, esposa, mulher já é um plano secundário. Você vê esposa e mãe. Hoje mesmo nós trouxemos pessoas para contarem suas experiências, todas elas mulheres. Mas porque nós não temos homens tão próximos aqui para contar nessa dimensão em que as mulheres contam do nível de exigência pelo qual elas passam, né? E essa Mas não exigência existe isso para o rapaz. Não tem. Não tem. Ele se casa porque é plano de Deus que você encontre, mesmo aqueles que não conhecem plenamente Deus, eles sonham em ter uma estrutura familiar. Os bem-criados, né, os bens... Então, o rapaz, ele sonha com isso, mas não há, o que nós estamos falando aqui, essa expectativa. É cedo, é tarde. Exato. Né? Isso não passa pela mente do homem, não tem esse... Mesmo que você começou o programa dizendo, né, tem data de validade. Mas não é bom que o homem muito velho queira ter filhos. Ele sofre, ele corre risco, porque de saúde. Né? Ele também já está... Mas ainda não assim, se fala não se fala. Não. Esse é o ponto. Vamos aqui algumas interações para aproveitar. Olha só. Luiz Augusto de São Paulo, tenho 25 anos, fiz minha graduação em odontologia, estou no mestrado, tudo bem puxado. Nunca namorei ou tive algum tipo de envolvimento amoroso. Sou muito realizado no que faço e me sinto na minha vocação. Porém, às vezes, o medo de viver sozinho no sentido amoroso, mesmo estando cercado de amigos, me deixa ansioso. Não sei se um dia irei me casar e se não ficará tarde demais para começar
começar a me envolver com alguém. Parece uma pressão silenciosa, principalmente interna, já que nada preenche igual e satisfaz da mesma forma. Com 25 anos, um caso... em especial, de um rapaz de 25 anos, mas talvez pelo fato de ele ter focado muito nos estudos e não ter namorado até aqui. Aí há uma... Como assim? Como que você não pegou nenhuma das meninas na faculdade? Como assim? Nem no ensino médio? Como assim? Então, há dúvidas em relação... Não no seu caso, Luiz Augusto, não imaginei isso agora, mas ampliando, tem gente que passa a questionar a sexualidade do menino, é ou não é? Verdade. Então, assim, eu entendo perfeitamente a sua queixa. Essa pressão... tinha escapado aqui da minha mente sobre o rapaz. Não casar, mas namorar. Ter muitas namoradas, namorar. Se ele é mais recatado, mais tímido, focou muito na... Porque veja, com 25 anos, olha o que ele já tem aí, né, de carreira. Né? Então, vamos mexer com a sexualidade. Então, tem alguma coisa ali. Ou até o rapaz que escolhe demais, né? Assim como mulheres que escolhem, né? Rapaz que escolhe demais e fica naquela, né? Não, essa não. Ei, o cara não gosta, porque tá chegando um monte de mulheres aí querendo namorar com ele. Ele tem algum problema. Tem algum assim que problema. faz. Mas, amigo, continua na sua jornada, continua fazendo aquilo que você sente vocacionado para fazer, entrega o que Deus tem dado a você para entregar e mantenha-se firme, porque Deus está acima de tudo e em todos os quesitos da vida da gente, quando nele esperamos. Vamos a mais uma interação aqui da Ana Lúcia, Binal. Acho que não existe uma idade máxima para o casamento, mas sem dúvida as pessoas precisam ter alcançado uma boa maturidade na vida pessoal para imaginarem na vida, para ingressarem na vida conjugal. Casei aos 38 anos. Tá aí. Abraço para você, Ana Lúcia. Obrigado aí pela participação. Maturidade, né? Maturidade. Eu acho válido a gente pontuar que hoje nós temos uma geração com tamanhas dificuldades que nós vamos pensar que casar muito jovem nos dias de hoje pode sugerir um casamento precoce e que vai significar muitas dificuldades para levar esse casamento adiante sem ir até o cartório mais próximo para já pensar no divórcio, que está tudo muito descartável, né? Então, a gente fecha o programa de hoje com essa ideia de que há tempo, a idade, a maturidade. O que dizer, na sua última Eu acho que a colocação da Ana Lúcia, né? Foi muito boa quando ele diz a questão da maturidade. Você pode ter uma moça com 18 anos madura, tá? Mas você pode também ter alguém com 40 anos imaturo. Então, a Bíblia fala sobre essa questão, né, de sabedoria, a maturidade que vai buscar a sabedoria para o relacionamento a dois, né? Mas algumas coisas são importantes que você tenha tido tempo para negociar. Nós temos a mesma visão de mundo. No domingo eu conversei com uma moça, ela tem 32 anos, segundo casamento. E ela diz, o primeiro casamento nós não tínhamos compatibilidade nenhuma. Mas como? Então, se você não sabe o que é viver a dois, você pode cometer esse erro. Agora, com 32 anos, ela encontrou alguém que é compatível em tudo. Mas ela diz, as coisas começam a ficar mais claras depois de uma certa idade. Isso nós chamamos de maturidade e, em Deus, sabedoria. Né? Então, eu acho que esse é o ponto principal. E considerando que não tem a idade que vai justificar a maturidade. Há pessoas que são mais jovens, mas já têm uma competência, uma estrutura, uma família, uma base que deu para ela um norte melhor na vida e até nas escolhas dos seus relacionamentos, né? Então isso faz muita diferença. Euninha, muito obrigada. A gente estava aqui nos bastidores, pessoal, pensando, vamos fazer um consultório de família, vamos trazer as meninas, vamos ampliar aqui esse assunto, porque isso tem batido a porta da casa de da vida de muita gente. Deus te abençoe, viu? Amém, obrigada. Obrigado, Elna. Sempre muito bom. Dados recentes dizem que no Brasil nós temos mais de 6 milhões de homens a mais que mulheres. É um número significativo, pensando especialmente noutro grupo que está esperando, em busca, ou querendo, ou desejando fazer uma família. Muitas mulheres querem uma família, como muitos homens, mas quando a gente se depara com uma matemática, parece que não está sendo possível fechar nessa hora a conta que se espera fechar. Mas, sobretudo, assim há também mulheres que desejam ter filhos, mesmo estando casadas. Há que se considerar que há pessoas que estão casadas e estão infelizes. Há pessoas que estão casadas e estão felizes, mas estão lidando com diagnóstico, com perda de outros amores, perda de outras expectativas, não chegando a realizar o que outrora pensou que seria possível. No fim das contas, a gente vê que todos nós precisamos aprender com o ter e o não ter,
com a falta. E quando nós aprendemos a lidar com a falta, a gente vai aprendendo que a grande necessidade é o que é que pode suprir aquela falta que precisa ser suprida imediatamente antes que eu me desfaça, antes que eu me perca de mim. E nós vamos encontrar esse lugar sendo ocupado pelo Criador. O mundo não é o ideal, este que nós vivemos. Não tem para todos, não dá para todos. A condição é esta e a gente precisa ser realista, mas sem nunca perder a esperança, sem nunca perder a confiança e, sobretudo, sem nunca perder a alegria, daquele tipo de alegria e paz que só Jesus pode nos dar. Para todos que estão chorando, para todos que estão sentindo falta, para todos que estão ansiosos, para todos que estão cansados, para os que estão até sentindo-se derrotados, magoados, raivosos até, de olhar para a realidade e dizer, como comigo, por quê? Mas como disse Asaf quando entrou na presença de Deus, quando seu coração já estava moído de tanta mágoa, ele disse, foi ali que eu encontrei, na presença de Deus, o descanso, e nele permanecerei. Que Deus abençoe a você em suas faltas, em suas necessidades, no sentido de preencher cada uma destas com a presença, que é insubstituível, a presença de Jesus. Isso precisa ser uma realidade para você. Como disse a Rayane ao participar do programa de hoje, que ela disse, estou em paz. Eu encontrei essa paz em Jesus e não no colo, no abraço de um homem que ainda não veio, mas o melhor homem do mundo disse que me ama e nele eu acredito. Amém. Quem disse foi Jesus. Obrigada, meus amores, pela companhia. Vem aí o Vida e Saúde, não é, Abinal? Verdade, hein? E lembrando que você tem um noivo, viu? Você que está aí do outro lado. É ou não é que a Bíblia diz? Então é o seguinte, gente, amanhã estamos de volta por aqui para falar sobre febre não é vilã. Atualizações aí, mitos, verdades. A gente vai conversar sobre esse assunto, tá? E o Vida e Saúde vem chegando coladinho com a gente, trazendo receitas aí para o Dia das Crianças, Semana da Criança no Vida e Saúde também. E aprender coisa boa, saudável. Ei, trem bom. Vamos que vamos. Tchau, gente. Tchau, queridos. Valeu.